No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, cronista e jornalista Régis Gonçalves. Régis Gonçalves nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais. Formou-se em Ciências Sociais pela UFMG. Exerce atividades jornalísticas como assessor de imprensa, editor, resenhista e cronista desde 1968. Publicou os seguintes livros de poesias: Queima de Arquivo, Opus Circus e Trama, Tato, Texto. Atualmente, Régis Gonçalves é jornalista da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Régis? Tudo bem, Elton. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, claro. Régis, são mais de 30 anos de jornalismo e desde o primeiro poema publicado em revista, mais de 40 de poesia. Quer dizer, você podia falar para nós dessa já longa trajetória sua nos terrenos da cultura e da arte? É uma pergunta perigosa, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis é ser biógrafo de si mesmo. A memória atrai, né? A memória seleciona. Mas para o propósito dessa conversa aqui, talvez fosse interessante eu recuperar um pouco dessa minha trajetória a partir do meu contato, da minha descoberta do mundo das letras, da literatura, da escrita. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena e não tinha biblioteca em casa, nem no colégio. Eu depois fui estudar em Ouro Preto, onde Seminário. uma cidade, não, no colégio arquidiocesano, mas não era seminário. E uma cidade culturalmente mais interessante, já comecei a ter contato com um tipo de ambiente mais culto. Mas foi decisivo para mim, foi realmente a mudança para Belo Horizonte. Eu cheguei aqui no final dos anos 50, já faz muito tempo, portanto, e aí estava terminando a sua trajetória aqui o grupo Complemento, e eu tive contato com um remanescente desse grupo, que me passou livros, me aplicou de literatura. Foi muito importante para mim conhecer pela primeira vez poetas como Manuel Bandeira, como o Carlos Drummond, e principalmente o João Cabral de Melo Neto. Foi um livro decisivo, um livro chamado Duas Águas, do João Cabral. É um livro relativamente recente dele. Que era uma antologia? Era uma antologia, tinha saído pouco tempo antes, e eu realmente achei, bom, é isso aqui, descobri um novo mundo, né? É isso que eu quero, né? Isso que eu gosto. E comecei a me exercitar e acho que estou me exercitando até hoje. Até hoje. Pois é, você teve um envolvimento grande com a poesia independente da década de 70 para cá, e um poema seu que permanece inédito, que é Marginal, do seu último livro Cantiga de Amores, Candongas de Amores, né? Você retoma essa temática dizendo o seguinte: não li todo Leminski, mas sou amigo do Chacal. Depois dos 30, varal de poesia, sopa de letra nos bares, na noite, nos azares, nossos cordéis puxados entre os dedos e eram o avesso de seus olhos. Muitos versos e biritas, a crua eternidade com seu peso, o jeito de prender cada cigarro, o afeto que se encerra em nosso peito, o efeito, que se atreve juvenil, o berço dos poetas, foi de zinco, amélias, resoluções. E aí, como é que foi esse período e o que fica dele de... A gente sempre é tentado a fazer balanços, né? Esse poema, na verdade, ele não foi escrito nesse período, mas depois já seria uma avaliação dessa experiência maravilhosa que foi vivida por uma geração. E eu cheguei um pouquinho, não era exatamente a minha geração, eu cheguei um pouco mais tarde e me juntei a um bando de jovens que estava fazendo isso, varal de poesia, editando publicações alternativas, e havia um intercâmbio muito grande nesse período entre poetas e escritores do Brasil inteiro que estavam se dedicando, tentando tirar a poesia do gueto. E eu me vinculei mais especialmente ao grupo de Ouro Preto, porque eu tinha uma raiz lá, eu estudei em Ouro Preto, tinha amigos, e foi o Saquinho de Poesia Livre, editado então pelo Guilherme Mansur, o Otávio Ramos, o Petros e outras pessoas de lá. Foi muito importante. Depois desse exercício inicial,
eu me afastei um pouco, andei participando de concursos de literatura na própria universidade, colaborando com publicações literárias, e depois dei uma parada e voltei já levando a poesia para a rua. E foi um contato com uma realidade nova, né? Que uma utopia que aconteceu, que rolou na época, de tentar levar a poesia para a praça, um pouco meio Castro Alves mente, né? Mas, como tudo, foi um período muito rico, mas que foi depurado pelo tempo e pelas circunstâncias. Eu não me arrependo de nada e acho que há um saldo muito importante nisso aí, inclusive para o meu próprio trabalho. Pois é, eu vou até saltar um pouco em termos de cronologia da produção de sua obra. Você, em 85, quer dizer, sua segunda publicação, Enredo para uma Nova República, traz um texto, de certa forma, comprometido com o momento político, com o momento... Como é que fica para você essa formação em ciências sociais, a confluência dessa experiência com a poesia? Bom, mais que estudante de ciências sociais, eu, na verdade, fui um militante político. Inclusive sofreu as consequências? Eu tive que me esconder, tive um processo na justiça militar, tive uma vida de semi-clandestinidade, mas não tive que me exilar, né? E fiquei aqui no Brasil, sobrevivi por aqui mesmo. Mas eu acho que essa confluência que você menciona, na verdade, talvez seja você me pergunta se eu tentei traduzir a minha militância em termos de literatura, em termos de poesia. Eu sempre tive muito cuidado ao fazer isso, mas de alguma maneira o meu texto foi contaminado, pelo menos pelo ímpeto da militância, se não formalmente. Eu nunca aderi ao realismo socialista e fiz uma poesia explicitamente militante ou panfletária. A exceção desse caso, um poema que eu quis exercitar o panfleto. E foi exatamente esse poema correspondeu à época da grande campanha cívica das diretas, já que terminou com a eleição do Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, frustrando as expectativas de uma eleição direta, né, na época. E eu fiz esse poema para panfletar. Foi curioso essa história, tenho uma curiosidade, porque eu pretendia realmente panfletar na rua, fiz para distribuir na rua esse poema. É que é um formato, vou mostrar ele aqui, Pode continuar. Eu exatamente traduzi aí minhas perplexidades diante da nova realidade política e a frustração, né, em relação a essa promessa da nova república, né, que eu já antevia, fazendo algumas perguntas que eu acho que permanecem até hoje nesse poema, mas quando eu pretendi, então, jogar esse poema na rua, o Tancredo me roubou a cena, adoecendo e morrendo. E o poema ficou... Uma frustração. Ficou esquecido, né? Deixou de ter importância diante desse fato histórico mais importante. Pois é, mas nesse período, na década de 80, você se dizia, 70, 80, você se dizia um socialista. O socialismo real, nós vimos que situação chegou. Qual o lugar da poesia para você nesse momento que alguns chamam, como Haroldo, que chama de pós-utópico? O momento atual? É. Não, a poesia tem um lugar eterno na história da sensibilidade humana, na história da cultura humana, e nunca perdeu esse lugar inteiramente. Ele pode ter se deslocado, né? Eu acho que a poesia se deslocou do foco do interesse da mídia, do interesse mais imediato, inclusive, das pessoas, mas ela subsiste como uma atmosfera que se respira em outros canais, na música popular, e na própria prosa, e em outras linguagens que são também igualmente poéticas, não excluído, a poesia escrita, né, o poema como artefato, como eu pratiquei e pratico ainda, né, no verso escrito. Mas acho que a poesia é isso que eu disse, uma atmosfera que se respira em outros canais, né? Mais ou menos densos,
Permanentemente. Né? Mais permanentemente. Regis, em livro, seu primeiro livro é de 1984, Queima de Arquivo. Né? É uma coletânea bastante heterogênea em termos de temas. Eu gostaria que você comentasse para nós essa produção e, de preferência, apresentasse um texto que você considere significativo. Esse livro resume um trabalho de aprendizado de muitos anos, né, da iniciação até essa década de 80, e foi quando eu achei que valia a pena colocar em livro o resultado desse trabalho. Mas é um livro que ainda em 1970, com um outro título, ele teve um prêmio nacional da União Brasileira de Escritores, o Fernando Schneider. Mas eu mudei o curso da minha vida e encostei esse livro. Mostra a capa dele para a câmera, por favor. E fui retomá-lo na década de 80, fazendo uma revisão, mas eu achei que o fundamental era reintroduzir o possível leitor nas temáticas do livro. Exatamente pelo fato de eu ter abandonado os poemas guardados em gavetas, e ao retomá-los, eu dei esse título, Queima de Arquivo, e escrevi, em vez de um prefácio explicativo, um poema explicativo. Um poema prefácio. Um poema prefácio que introduz ao livro. Por que eu fui lá na gaveta e limpei a poeira e resolvi, enfim, trazer a lume, né, como se diz academicamente, um trabalhinho modesto, um livro fininho, mas é um livro eu considero que ele tem uma certa importância para mim, na minha própria biografia, porque ele tem uma depuração de um trabalho de muitos anos, de participação em concursos literários, de publicação esparsa aqui e ali. Isso aqui é aquilo que eu achei que valia a pena ser salvo do total e definitivo anonimato. Quer dizer, e em livro, é bom que você diga, você já estreia numa idade madura, né? Coincide mais ou menos com os seus 44 anos de idade. Isso. É isso? Se bem que os poemas não foram todos escritos nesse período, né? Bom, você me pede para ler um dos poemas. Eu vou ler um poema que chama Sopro. Escuto de perto o som lamentoso das folhas, uma canção morna como a tarde brasileira. Coração forte de chão vermelho. Os insetos multiplicam a trama sutil de seu descobrimento. Repousa na paisagem a vegetal pronúncia do tempo. Crescem sombras das mesmas raízes vindas de mim, dos membros ossudos dos lenhadores, do aboio feliz na campina. Um rio imaginário que se turva e espera a madrinha da chuva. O vento corre e eu viajo. Sou ausente na memória enlutada da terra. Ótimo. Regis Opus Circus, seu segundo livro já é de 1988, também traz uma temática bastante variada, mas diferentemente de Queima de Arquivo, já é uma produção de poemas concisos, quase todos eles tendentes ao haikai, né? Parece que sua poesia se encolhe nesse aspecto. Eu gostaria que você comentasse para nós também essa produção e nos apresentasse um texto dele também. O seu livro reflete exatamente essa experiência de rua, essa experiência do movimento de poesia marginal ou alternativa, que quase todos os poetas cultivaram muito o haikai ou o poema curto, acho que retomando um pouco até a lição dos modernistas, né? E eu fiz esse experimento, foi um livro assim bastante, causou uma certa polêmica, que acho que o livro anterior tinha uma dicção, digamos, um pouco mais solene, um pouco mais canônica, e esse livro aqui, ele, enfim, introduz um elemento de humor mais explícito, né? Eu faço exatamente porque na época brotavam, né, poetas de todos os lugares, de todas as frestas, e eu então faço uma gozação a esse tipo de coisa. Escrevi um poeminha que está nesse livro aqui, que chama Suspeito. Poetas pululam, 10, 100, 1000 flores, cogumelos psicodélicos, tiririca daninha. Vá de retro, dificílima figurinha,
se fosses mais esperto, não entravas na minha. Ótimo. E foi um livro bem recebido pela crítica, né? Ele foi um livro bem comentado na época, bem ou mal comentado, mas foi comentado. Foi comentado. Bom, Trama, Tato e Texto já é de 1992, 4 anos após Opus Circus, quer dizer, de 4 em 4 anos você publicava, porque depois você interrompe. Até o presente, depois de Trama, Tato e Texto, você tem uma interrupção bastante longa, 10 anos sem livro. Já é um livro, diferentemente dos anteriores, é um livro conciso, não é um livro de poemas concisos, mas é um livro conciso. Gostaria que você comentasse o que muda, o que permanece em termos de produção poética. Vamos trocar figurinha. Trabalho. Vamos trocar figurinha. Trocar poesia. Esse livrinho, que é quase uma plaqueta de poesia, na verdade, traduz uma parceria entre o poeta, no caso eu, e uma artista plástica, que era minha companheira na ocasião, Silvana Viola. Eu observava a artista trabalhar e pintar, ela estava preparando uma exposição, e fui fazendo um registro poético do trabalho plástico, né? Da criação plástica, de grandes quadros que ela pintava, um gestual largo, muito apaixonado, e eu também estava muito apaixonado, né? E disso resultou esses poemas que o livro foi exatamente, compôs a exposição dela em forma de painéis, e o livro foi lançado na ocasião, foi uma noite de autógrafos, ao mesmo tempo vernissagem da Silvana. Eu acho que é um livro mais maduro, em que o meu texto se adensou, e tudo que tinha que ser dito foi dito aqui, e eu considero o meu livro favorito, em termos formais. Em termos formais. Pois é, você tem ainda 2 livros inéditos, que é O Atleta Hipocondríaco e Candongas Amores, né? Nós vamos assistir, para fechar esse bloco, nós vamos fechar assistindo a um poema do livro, que foi transposto para um documentário, e voltamos no segundo bloco para comentá-lo. Vamos ver? Vamos. De posse de um check-up e 2 eletrocardiogramas, confirmados pela ecocardiografia ultramoderna, cicatrizada a úlcera do adrenal, cólon em bom estado, compensada a alergia, sem as ânsias da asma crônica, isso consta de credibilíssimos atestados da ciência médica, voando, atlético e domingueiro, a pedalar fagueiro a esperança. Mens sana in corpore sano é a divisa inscrita na bicicleta rocinante. Vento na cara, ar nos pulmões e a promessa da eterna e desejada juventude. Arfo com garbo na nova camiseta azul cerúlea, e o tênis rebrilhante desperta a inveja do subúrbio. Ó doce festa de árvores e insetos pelos campos. O peito bufa, mas avanço reconquistando quilômetros de minha adolescência. Regis, eu gostaria que você comentasse para nós esse livro que permanece inédito, que é O Atleta Hipocondríaco e outros poemas discursivos, né? E por que você o subintitula de poemas discursivos, né? E a exemplo do poema que nós vimos aí. Esse poema título lhe define um pouco a linha do livro. É um poema longo e escrito com verso livre, mas sem uma preocupação de contenção verbal, de economia verbal, que em outros trabalhos existem. Eu acho que esse poema e esse próprio livro é um marco divisório, inclusive existencial para mim, é a minha porta de entrada na maturidade. E a poesia serve para isso também, né? Para nos reconciliar com a vida, para, enfim, não é exatamente um consolo, mas é um veículo para enfrentar as vicissitudes inevitáveis da vida, a fatalidade biológica do envelhecimento, enfim, a maturidade e as limitações humanas que a gente enfrenta. E por isso, nessa faixa de idade madura, em que a gente começa a frequentar o médico a cada ano e fazer check-up, uma forma de traduzir essa experiência vital foi através da poesia. E, então, esse poema dá o tom do livro. E é dedicado ao médico? Ao médico que, na ocasião, eu frequentava, né? E eu acho que o livro tem esse tom, é um livro da maturidade, né? Como eu disse, a porta de entrada nessa fase nova da vida, e
prazerosamente através da poesia. E Candongas d'Amores, que também permanece inédito, o que você gostaria de dizer sobre ele? Eu reuni esse Candongas eu reuni, na verdade, é um livro mais eclético, porque eu reuni num volume só, textos variados, que não são exatamente, não só poemas. Uhum. Há também textos em prosa no livro, alguns experimentos formais e outros textos mais canônicos, mais convencionais. Tá? E essa reunião, eu percebi que ela tinha alguma unidade, talvez pelo fato de traduzir uma poesia mais reflexiva, embora formalmente diversa, mas é bem reflexiva, no Candongas d'Amores. E é um canto de amor à vida, por isso eu chamei d'Amores, mas visto sob uma ótica meio candongueira, meio malandra, né? Mas aparentemente superficial. Mas eu gosto desse viés. Ok. Regis, só para fechar esse assunto da poesia e passarmos a uma outra faceta bastante significativa do seu trabalho, que é o jornalismo cultural, o que é a boa poesia que se faz no Brasil hoje para você? Acho que a boa poesia comprometida com o rigor formal, mas sem despida de preconceitos em relação às várias formas e formatos possíveis de se poetar. Eu poderia citar poetas de quem eu gosto e são de dicções as mais variadas possíveis, né? Sem contar os ícones do modernismo que influenciaram todas as gerações posteriores, né? Eu vou citar especialmente, a propósito até, um poeta que eu gosto muito, que é o Nicolas Ber, de Brasília, com quem eu mantenho uma correspondência e um certo intercâmbio, e que está, nesse momento, aqui em Belo Horizonte para lançar 2 livros dele. Eu acho que é um poeta de grande coragem formal e existencial. Eu gosto muito. Gosto de outros, eu diria, um poeta que eu acho que muito, quase inédito. Tem um livro publicado que é um amigo meu, por acaso, o Ir Caetano, gosto muito dele. Citaria também o nosso amigo Marcelo Dolabella, que tem um trabalho magnífico, não só como autoral, mas editorial também, e um provocador poético importantíssimo aqui no ambiente cultural de Belo Horizonte. Sem dúvida. Regis, como jornalista cultural, você se ocupou da produção de resenhas, durante um bom período de tempo você se ocupou com a produção de resenhas e também com entrevistas com grandes escritores. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse trabalho para você e como é que você vê o lugar da resenha, o lugar desse diálogo com autores dentro do jornalismo cultural no Brasil. Assim, eu sou jornalista profissional, vivo disso, sobrevivo dessa profissão. E na minha experiência mais recente, de uns 5 anos para cá, tive variadas atividades dentro do jornalismo, mas me dediquei nos últimos, digamos, 5 anos ao jornalismo cultural. Eu acho que, e mais dentro do jornalismo cultural, mais a seção livros. Isso me colocou em contato, me atualizou em relação ao mercado editorial, que é, na verdade, o jornalismo cultural e literário hoje tem um formato bem diverso do que teve há alguns anos atrás. Hoje não se faz mais, não se exerce plenamente a crítica literária através do jornal. E, na verdade, o jornalismo cultural e literário hoje ele serve ao mercado editorial. Ele acompanha, cobre e reproduz, de certa maneira, o que se passa no mercado editorial. Então, está muito... ele é um jornalismo mais ágil, mais ligeiro, mas com uma certa perda de substância. Agora, eu acho que isso é compensado, de certa maneira, por uma atenção, pelo menos na minha experiência pessoal, que se deu no veículo onde eu trabalhava ao gênero perfil literário, ou perfil jornalístico, com viés literário, de escritores. E é um gênero que eu me senti muito à vontade de praticar, fazendo entrevistas interpretativas, inclusive,
de autores literários, e essa experiência me propiciou contatos muito interessantes, enriquecedores, e eu acho que foi uma experiência valiosíssima e que me enriqueceu pessoalmente, inclusive no próprio texto. Ok, Regis, infelizmente o nosso tempo chega ao fim. Não vai ser possível a gente comentar também uma outra faceta bastante significativa do seu trabalho, que é o trabalho como cronista, mas esperamos ter deixado aqui um convite ao telespectador para que tome conhecimento do seu trabalho. Eu acho que já falei bastante também. Não. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Elton, pela oportunidade. Ok. Aproveitamos esse programa para fazer mais uma vez o anúncio do resultado do primeiro Prêmio Nacional Vereda Literária. Na categoria Poesia, o primeiro lugar foi para o livro Sela Canto, do poeta Rodrigo Guimarães Silva, da cidade de Nova Lima, Minas Gerais. A menção honrosa vai para o livro O Pescador de Sombras, de José Humberto Henriques, da cidade de Uberaba. A categoria Ensaio, o primeiro lugar vai para o livro Os Signos da Educação, a Água e a Pedra na Poesia de João Cabral de Melo Neto, do autor Walter Barbosa Lacerda Filho, de Fortaleza, Ceará. A menção honrosa vai para o livro A Dimensão Simbólica em Murilo Rubião, do autor Carlos Eduardo Pereira Teobaldo, da cidade do Rio de Janeiro. Na categoria Romance, o primeiro lugar vai para o livro Sentimental com Filtro, da escritora Maria Beatriz de Almeida Magalhães, da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, residente em Belo Horizonte. A menção honrosa vai para o livro O Equilibrista, do autor de pseudônimo Cassiel, que infelizmente não nos enviou o disquete e a ficha de identificação. Continuamos aguardando, caso contrário, faremos o cancelamento da menção honrosa dessa categoria. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura, muito obrigado.